Nesse vídeo nós iremos falar sobre formatação de fontes. Vamos abrir um arquivo HTML. Eu vou explicar cada propriedade dessa parte de fontes no CSS. Então eu vou criar aqui uma div com ID e vou colocar o nome de título. Vou colocar back.com. Vou criar uma nova div e esse ID eu vou colocar texto. Legal, vou salvar com o nome de fonte e vou pegar um texto na internet. Vou colar aqui e vou pressionar F12. Muito bem, aqui está o meu título e aqui o texto que eu acabei de pegar na internet. Vou primeiramente formatar o meu título. Vamos lá então. Nosso código CSS. Vamos fazer. Muito bem, aqui no meio vai meu código CSS. Então, eu vou formatar a minha div título. Então, vou colocar aqui jogo da velha porque é um ID e o nome título. Muito bem, propriedade que nós iremos trabalhar: fonte, fonte family, fonte size, fonte style, fonte variant e fonte age. Muito bem, então vou formatar o meu título, vou colocar aqui um fonte family. Fonte family é o que? É a fonte que você vai escolher para o seu texto. Então aqui no Dreamweaver eu colocando fonte family, ele já me dá as opções de fontes padrões, tá legal? E eu vou escolher aqui a Verdana. Muito bem, ele colocou 3 tipos de fontes para mim. Por quê? Se a hora que o usuário abrir o site ele não tiver na máquina dele a fonte Verdana, automaticamente ele vai jogar a fonte Arial, se não a Helvética e assim por diante, perfeito? Mas vamos dizer que vocês querem uma fonte diferente do que as que estão aqui, então eu coloco, não quero nenhuma dessas, eu quero adicionar uma fonte a mais, então eu coloco abre e fecha aspas duplas e vírgula, e aqui no meio eu coloco o nome da minha fonte que eu quero, tá certo? Deixa eu ver uma fonte aqui pra gente colocar. Vamos por aquela fonte calibre. Então, por padrão agora no meu site, a fonte do título, da div título, vai ser a calibre. Se o usuário não tiver essa fonte, vai ser a Verdana. Se ele não tiver nenhuma dessas duas, vai ser Arial e assim por diante. Correto? Vamos visualizar. Está aqui o meu back.com com a fonte que eu acabei de escolher. Legal? Agora eu estou achando o meu título muito pequeno. Eu quero aumentar esse título, então eu coloco ponto e vírgula no final e font size. Size quer dizer o tamanho. Então vou aqui, eu posso escolher o tamanho em pixels, em porcentagem e assim por diante, tá vendo, pessoal? Então vamos colocar aqui um tamanho. Então esse é o tamanho smaller. Vamos colocar um tamanho em pixels agora, que é o mais utilizado, né? Então font size 20 pixels. E meu título ficou com a fonte de 20 pixels, perfeito? Se eu colocar aqui uma fonte de 100%, vai ficar com esse tamanho. E é só ir fazendo os testes, certo? E ver a fonte que se adapta melhor ao seu código. Eu vou deixar aqui uma fonte de 30 pixels e vou visualizar. Pronto, para mim tá bom essa fonte de 30 pixels com na fonte calibre com o tamanho de 30 pixels. Só que eu quero mudar a cor da minha fonte. Qual que é a propriedade? Color. Então essa propriedade color, ela vai alterar a cor de texto, a cor da sua fonte, do seu site, da sua div. Então
eu vou adicionar uma cor verde, então só vai adicionar o verde para a palavra back.com, porque eu só estou editando a div título, correto? Então, muito bem. Clico em F5, aí pressiono F5 e meu título está verde, muito bem. Só que não dá para ver direito esse verde, eu vou alterar. Eu vou colocar um vermelho. Muito bem, o meu título fica vermelho. Então, Font Family é a fonte do seu texto. Font Size, o tamanho do seu texto. Color, a fonte de texto. A cor do seu texto. Correto? Vamos adicionar mais uma propriedade. Eu quero deixar em negrito. Então eu vou utilizar Font Style. Italic. Coloco Italic. E o meu título fica em negrito. Correto? Vamos ver aqui uma outra propriedade. Oblique. Faz nada, a mesma coisa praticamente. Deixa Italic. Certo? Vamos colocar em negrito. Então é o Font 8. Então clicando nele, ele tem aqui os valores de 100 a 900. E bold, que seria o negrito. Você pode escolher a espessura da sua fonte. Eu quero colocar, não quero colocar muito fina nem muito grossa. Então aqui você vai escolhendo os valores, tá certo? Para sua fonte. E aí é só ir fazendo os testes e ver qual se adapta melhor ao seu texto. Perfeito? E tem a propriedade também, fonte variante, que temos aqui a opção Small Caps, que ele faz o que? Ele coloca em maiúscula menor, tá certo? Eu vou colocar aqui o B em maiúsculo aqui no meu texto e o resto da palavra em minúscula, certo? E olha o que ele faz, o B está em maiúsculo, o restante da palavra está em maiúsculo também, só que menor, correto? Podem fazer o teste aí. Muito bem. Vamos formatar agora o nosso texto. Até agora nós formatamos o título. Então vou formatar o texto e eu vou colocar uma fonte Verdana. Então eu utilizo Font Family Verdana. Eu quero na cor preta. Então o CSS, a cor já vem preta com padrão, então eu não preciso colocar a propriedade Color, porque ele já vem como preto. Eu quero alterar o tamanho, então Font Size, vou colocar um tamanho de 14 pixels. Eu quero, deixa eu ver, eu quero em negrito não, eu quero ele em maiúsculas menores. Vamos ver como fica. E aí está o meu texto. Opa, deixa eu fechar que eu esqueci. E agora sim. Tá certo? Então, essa é a propriedade fonte. Já deu para ter uma noção aí. Tá certo, pessoal? E até a próxima.